Graças a Deus, sejamos todos bem-vindos dos dois lados da vida. Que a paz e a serenidade habitem em nossos corações. Meu nome é Wilce, médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Em todo último domingo de cada mês, a nossa casa faz um trabalho que tem por objetivo homenagearmos aqueles irmãos que retornaram à pátria espiritual, pela oportunidade que eles nos deram de caminhada, de troca, de aprendizado. Hoje, em função de podermos trazer maior possibilidade de abrangência em relação aos nossos irmãos que queiram participar dessa prece, nós a realizamos virtualmente, mas sempre certos de que a proteção dos amigos espirituais, numa corrente de paz e luz, se faz presente. Vamos agora, nesse momento, se possível, fechar os nossos olhos para que possamos fazer uma prece para o início desse nosso trabalho, de agradecimento a Deus e a esses nossos irmãos. Deus Pai, Senhor da vida, Criador de tudo e de todos, guias, amigos espirituais, irmãos que conosco cooperam, nos inspirando, nos orientando. Que possamos nessa manhã, Pai, permitirmos que tudo aquilo que chegar entre nós possa encontrar abrigo em nossos corações e dessa maneira levarmos cada um desses ensinamentos às nossas vivências do dia a dia. Obrigado, Pai, por confiar em cada um dos seus filhos. Muito obrigado. E é em teu nome acima de tudo que pedimos, Pai, proteção e a permissão para darmos por iniciar essa prece da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A Sociedade Espírita Ramatiz é uma casa espiritualista universalista. Somos seguidores de Jesus Kardec Ramatiz. Ocidente e Oriente unidos numa corrente de paz, de fraternidade e de solidariedade. É uma casa de tratamentos espirituais. Lá, na nossa sede, nós temos uma mesa onde foram colocados os nomes para serem homenageados hoje. Aqueles que não tiveram a oportunidade de colocar nomes em nosso site não precisam ficar preocupados. É só mentalizá-los com pensamentos e sentimentos de força, a fim de que eles também possam receber as vibrações que vamos emanar para eles agora. Vibremos paz, vibremos harmonia, vivemos força, confiança e, sobretudo, esperança na nova caminhada que reiniciaram. Ajude-os, Pai, através dos teus mensageiros de amor e caridade. Graças a Deus. Esse nosso trabalho funciona da seguinte maneira. Primeiramente, teremos duas mensagens com orientações a respeito da realidade do que seja a vida, do que seja a morte. A primeira mensagem será trazida por mim e a segunda pela nossa irmã Valéria. Depois, teremos um momento de canto. O canto é um instrumento divino e esse instrumento será utilizado pelos nossos amigos espirituais, transmutando-os em cromos coloridos. Cromos esses que chegarão até nós. Tempo e espaço não existe para esses irmãos. Depois, nossa irmã Valéria trará uma mentalização. Para a primeira mensagem de hoje, nós trouxemos
uma mensagem de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. André Luiz, um espírito que, através de Chico, trouxe para nós várias informações a respeito da realidade da vida no plano espiritual. Esse livro, Nosso Lar, do qual tiramos a mensagem que vamos trazer, é o primeiro de uma série onde ele realmente relata a vida no mundo espiritual. É a mensagem do início do livro. Antes de iniciarmos a nossa mensagem, vamos trazer uma colocação de Decoux, ou um mestre da Sociedade Teosófica. E ele nos diz o seguinte: nada debaixo do céu pode parar o processo da alma humana na sua longa peregrinação da escuridão para a luz, do irreal para o real, da morte para a imortalidade, da ignorância para a sabedoria. André Luiz, no início dessa mensagem que trouxemos, ratifica essa realidade nos dizendo o seguinte: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade. Assim, funciona antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. A vida é fonte, nos diz ele, eterna, e a morte é jogo escuro das ilusões. As surpresas do além, as perplexidades que muitas vezes encontramos, as dúvidas que surgem enquanto estamos encarnados, começam a sair do véu do esquecimento e a se fazerem presentes, à proporção que vamos adentrando, retornando ao mundo espiritual. E assim, caminhos que percorremos, de diferentes fontes que recebemos as realidades, elas foram se avolumando em expressão gradativamente, pouco a pouco, para que, educando-nos, permitindo que o bem divino saísse dentro de nós pudéssemos purificarmos-nos em qualidade e, assim, encontrarmos gradualmente o oceano da eterna sabedoria. Ó, caminhos das almas, nos diz André Luiz, misteriosos caminhos do coração, dos nossos sentimentos, das nossas saudades, das nossas dificuldades, das nossas falhas, muitas vezes, em relação à misericórdia divina. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Não podemos fugir desses caminhos, não podemos fugir desses caminhos do coração, porquanto razão e coração funcionam numa necessidade de poderem equilibrar-se, para que esse oceano da eterna sabedoria possam encontrar abrigo em nossos corações. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito, porquanto uma existência representa só um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia.
um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Que a vida possa nos ensinar a valorizarmos o tempo, a valorizarmos esse ato, a valorizarmos essa veste, esse dia que nasce novo, a valorizarmos e aprendermos a utilizar as experiências desse dia para que elas possam se tornar aquisições e, em triunfo, possamos realmente acolher esse sopro renovador que significa o retorno à pátria espiritual. Quantas existências? Pergunta André. Quantos corpos? Quantos séculos? Quantos serviços? Quantos triunfos? Quantas mortes necessitamos ainda? Os nossos níveis de conscientização a respeito dessa realidade da vida é consonante com a nossa percepção, com o nosso poder de querer com que essa percepção funcione justamente como aquela semente que necessita de um tempo para brotar e germinar. Nada acontece de uma maneira rápida, como se fosse a página virada de um livro. É preciso muito esforço, nos diz ele, esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho de Jesus. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do Mestre. Ele só, no silêncio de si mesmo, no silêncio do seu coração, na paz que surge quando nós começamos a valorizar o trabalho, começamos a entender que as nossas mãos, elas funcionam muitas vezes para servirem de caminho para esse reencontro nosso conosco mesmo. Ramatiz nos diz o seguinte: o homem precisa trabalhar incessantemente na sua realização pessoal, certo de que tudo dependerá exclusivamente de si mesmo, do seu trabalho. Jesus é bem explícito, nos diz Ramatiz, quando nos lembra: batendo à porta, com certeza ela se abrirá. Manifestamo-nos junto a vós outros, nos diz André Luiz, no anonimato que obedece à caridade fraternal. Ele não utiliza a identidade que ele vivenciou aqui na matéria na sua última reencarnação. No ato de humildade, no ato de compreensão de que nós, como ele nos diz, a existência humana apresenta ainda grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora, senão, a experiência profunda com os seus valores coletivos. Toda aquela experiência que ele vivenciou e os valores que ele conseguiu guardar serviram de base para que ele entendesse a necessidade que nós, que aqui ainda permanecemos como vasos frágeis, não estamos ainda preparados para as grandes realidades que puderem surgir no nosso dia a dia. Que os vasos, nos diz ele, se fortaleçam em primeiro lugar. O fortalecimento deriva da fé. A fé que precisa ser cultivada, que precisa ser nutrida com o amor. O amor que temos por Deus, o amor que temos por nós, o amor que temos por todos aqueles que podem servir de instrumento para que essa experiência material possa realmente representar a aquisição
e o triunfo do qual André Luiz nos falta. E agora, amigos, nos diz ele, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, André Luiz. A humildade, o reconhecimento, o aprendizado que ele começa a nos revelar em relação, talvez, a tudo aquilo que vivenciou na matéria, que não foi tal, que não tenha sido muito positivo como ele gostaria e esperou que assim fosse, e que, ao retornar à pátria espiritual, mostrou para ele a importância de servir de esteio para que esses ensinamentos pudessem chegar até nós, valorizando assim a oportunidade que Deus deu a ele de servir de apoio, vamos dizer até de aconchego, para nós que ainda aqui permanecemos na matéria. A fresta. A fresta é uma pequena abertura no muro ou no telhado, para que haja ventilação, para que haja iluminação. Lúcia Helena Galvão, uma professora voluntária na Nova Acrópole, traz para nós uma poesia com a qual encerraremos a nossa participação na prece de hoje. Ela nos diz o seguinte: o título é Fresta. Querida fresta, que abri entre dois mundos, de pouca largura, discreta, modesta, mas fresta. Amo olhar através de ti e vislumbrar outras perspectivas, e só confio quando vejo em ti e certifico que ainda estou viva. Seja lá o que for que ainda tenha ou que perdi, ninguém me tira o alcance, o poder de ver de novo através de ti. Somente em ti é que a dor se ilumina e até me ensina e me esclarece. Só com tua luz a cicatriz não entristece e é tão divina. Só mesmo em ti, tudo que sou, tudo que fiz, revela um porte tão mais digno, tão grandioso, e o meu sonho, ainda que gere pouca obra, para a visão da minha alma, alcança e sobra. Talvez não seja mais que isso o que fica, quando chegar o próximo ou distante fim. A fresta que abri para que a alma veja, que mostra e areja algo de Deus que vejo em mim. Que nós possamos ter sempre uma fresta em nossa caminhada. Às vezes pode ser que a ventilação dos ensinamentos que nos chegam encontre oportunidade de entrar com maior facilidade. Mas à proporção que vamos permitindo que essa ventilação encontre meios de nela penetrar, com certeza, a iluminação em relação a respeito do porquê da necessidade da vida e da morte se fazem presente a todos nós ainda, filhos amados, criados por Deus. Graças a Deus, um beijo no coração de cada um. A nossa irmã Valéria
vai trazer para nós agora a segunda mensagem da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Eu me chamo Valéria Lima, sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Nós vamos dar continuidade agora à nossa homenagem especial a partir das importantes reflexões trazidas pela nossa querida irmã Wilce. Eu achei interessante, certa vez, uma declaração do escritor Rubem Alves. Ele dizia que não gostava nem um pouco da ideia de uma morte repentina. Mas há pessoas, nós sabemos que diante da inevitabilidade da morte, elas consideram que essa seria a melhor das opções, o melhor caminho. Mas ele diz que não gostava da ideia da morte súbita, porque isso não daria tempo a ele de escrever o seu último Haikai. Haikai é um poema japonês, é um poema pequenininho, de 3 versos, que parece muito simples, mas que, na verdade, tem certas regras e muitas sutilezas, como o Haikai de Yamakaze Sokan, sobre a morte, que diz o seguinte: se alguém perguntar aonde foi Sokan, diga apenas: tinha coisas a fazer no outro mundo. Rubem Alves comenta também sobre um certo poeta que tinha o sonho de escrever um livro de uma palavra só. Vejam bem. E que isso parecia para ele, acho que para todos nós, uma loucura, até que ele acabou por compreender. Porque imaginem, quem escreveria um livro assim, de uma palavra só? Ora, teria que ser alguém que se tornou muito, muito, muito sábio. Tão sábio que soubesse qual é a última palavra a ser dita, aquela que permanece solitária depois que todas as outras se calaram. Para Rubem Alves, só a morte é capaz de nos ensinar uma coisa assim. O último Haikai para ele é isto, o esforço supremo para dizer sobre a simplicidade e a beleza da magnitude da vida. E por que só a morte pode nos ensinar sobre isso? Exatamente porque a morte nos informa sobre o que realmente importa. É o contato com a morte que pode nos ensinar a escolher com mais propriedade o que falar, com quem falar, o que fazer primeiro, o que não deixar de fazer de jeito nenhum, o que ouvir, o que não ouvir. De repente, escolher cuidar do jardim, pensando, quem sabe, nas borboletas que virão, mesmo que depois não estejamos mais por perto para vê-las, mas sabendo que elas poderão encantar os olhos de quem mais chegar. A morte, afinal, só fala sobre a vida. É, na verdade, a conselheira mais sábia, nos lembrando que alguns rumos equivocados não nos levarão à felicidade real. A morte nos faz refletir sobre isso. É ela que nos dirá sobre abandonarmos velhas mesquinharias e sobre não vivermos em zonas confortáveis como se ela nunca fosse nos encontrar. Como nos lembra, às vezes, a morte chega perto demais. O susto é infinito e até deixa, por vezes, marcas no nosso corpo na sua passagem. Mas se nós tivermos coragem para olharmos a morte de frente, é certo que ficaremos, sim, cada vez mais sábios, até que a nossa vida ganhe um dia a simplicidade e a beleza de um Haikai. Ou, quem sabe, que possa ser traduzido em um livro que tenha a força de uma só palavra. O nosso convite, portanto, é para uma reflexão sobre o nosso último Haikai. Se você pudesse escrever um último poema ou dizer uma última palavra, sobre o que falaria? O que ainda pode ser construído por cada um de nós? O que mais podemos fazer de útil, de significativo, de importante? O que nós precisamos modificar? O que precisamos construir, fortalecer, difundir, propagar? O que nós queremos efetivamente levar daqui?
que lembranças, que sonhos ainda a realizar. Sem dúvida, é preciso pensar sobre a morte antes que ela chegue, marcando mais uma passagem, mais um ciclo, mais um episódio importante da nossa história incrível. Porque nós estamos falando apenas de um portal, estamos falando de uma passagem. Nada muda com a morte, apenas continua. E é sobre isso que nos fala o texto que escolhemos para a nossa reflexão de hoje. São partes do texto intitulado Morrendo para Viver, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. Filomeno conta que havia certas tradições espiritualistas orientais que acreditavam que os pensamentos finais de uma pessoa pudessem plasmar o seu corpo futuro no processo da reencarnação. Naturalmente, nós sabemos que os últimos pensamentos nossos não irão definir essas futuras engrenagens de que o espírito se utilizará na próxima reencarnação. Mas, todavia, sem dúvida, eles irão contribuir de forma acentuada, não por serem os pensamentos finais, mas porque refletem os hábitos vividos durante a existência. Não por serem os últimos pensamentos, mas por serem o reflexo de uma vida plena e conscientemente vivida, nós esperamos. Então, como diz o texto, assim, com aquela crença, preocupados em plasmar formas e funções harmônicas para a vida subsequente, embora presentes as imposições kármicas, fazia-se necessário que o homem aprendesse a morrer, buscando a harmonia íntima. Aprender a morrer tornou-se, para algumas culturas orientais, uma necessidade ética, filosófica e religiosa, tendo-se em vista a fragilidade e a pequena duração da vida carnal. Pois aprendendo a morrer, estaria o homem aprendendo a viver em níveis superiores de entendimento e ganhos morais, propiciando-se à criatura humana saúde espiritual, plenitude de vida e realização interior. Então, não era uma questão de serem os últimos pensamentos, mas exatamente por serem um reflexo de uma vida transformada. Aprender a morrer traz como premissa a máxima de que o homem é aquilo que pensa no seu coração, pois os pensamentos são os modeladores do ser, porque são os promotores dos nossos atos. Então, diz Filomeno, contrapondo-se ao medo da morte que o apego aos bens transitórios faz produzir, a aceitação jubilosa do inevitável faculta a ampliação de tempo nas experiências terrenas, porque o psiquismo compreende que morrer é prosseguir vivendo, apesar da diferença vibratória na qual se expressará a realidade. Ninguém, desse modo, aprenderia a viver se não fosse alcançada a tarefa de aprender a morrer. É esse o exercício que a morte, então, nos convida a fazer quando bate à nossa porta e nos lembra de que ela é inexorável, inevitável. Um convite, sim, em primeiro plano, de desprendimento. É o exercício do desprendimento que gerará recursos que facilitam o entendimento a respeito da morte, propiciando, na vida que segue no plano espiritual, a continuação dos ideais de sabor eterno. Ajuizando-se a questão sob este ponto de vista, alteram-se as estruturas do comportamento intelecto-moral do homem no mundo. Então, deparar-se com a morte tão frontalmente é uma oportunidade para essa reflexão e, quem sabe, para uma profunda e necessária mudança. Embora as vitórias sobre o mundo transitório sejam valiosas, as que se conseguem na transcendência sobre os valores temporais, portanto, do mundo físico, são muito mais significativas, porque acompanham o indivíduo eterno em outros esforços de elevação no sentido vertical do progresso. A indagação máxima que deveria preocupar o homem seria a de descobrir
que ele é, por extensão, qual a finalidade da sua vida na Terra, como consequência do saber de onde veio, a fim de postular de forma equilibrada a identificação do lugar para onde vai. Todas as épocas, portanto, da trajetória terrestre são de magnitude para que se considere a morte e se aprenda a morrer, vivendo-se com sabedoria cada momento, despedindo-se dos fatores infelizes e aspirando-se às conquistas ideais do espírito. Então, hoje, eu queria fazer uma reflexão especial com aqueles que são, como eu fui muitas vezes, surpreendidos pela morte das pessoas queridas. Mesmo quando parecem estar esperando por isso, porque de fato a gente nunca espera, né? O que os nossos queridos nos vêm ensinar nesses momentos tão difíceis? Essa é a pergunta que eu gostaria que todos nós fizéssemos hoje. O que nós devemos aprender, a não ser que a vida acontece a todo instante, aqui e agora e para sempre? Desse lado e do lado que podemos sentir com todas as nossas forças, embora nós não possamos ainda divisar. Lembrar que nós estamos todos juntos em uma longa jornada, que precisamos muito uns dos outros para crescer, aprender, evoluir. Saber que ninguém caminha sozinho, que todos nós somos responsáveis pelos nossos destinos, que podemos sim fazer tudo diferente e melhor a cada dia. E agradecer porque essas são lições do confronto com a morte, que nos abre as janelas de tantos aprendizados, ainda que nos tenha causado dor e sofrimento. Afinal, que rosas não terão espinhos? Aos que viemos homenagear, fica de cada um o perfume inconfundível e único de sua estada em nossas vidas, o brilho insubstituível de cada um como uma estrela que ilumina o céu da nossa existência. E cada um é, sim, estrela guia em algum momento da nossa caminhada, porque nos levou ao amor de alguma forma. E assim, como nos resta a saudade, ficamos agora com uma homenagem final de Alan Dias Castro, como um carinho especial para aquecer os nossos corações. Chama-se Memórias. E se a saudade fosse bem-vinda, será que entraria sem bater? De qualquer forma, eu mentiria se eu dissesse que não vai doer ou que logo vai passar. É porque o tempo da dor é o passado. É a despedida sem aceno, é o telefone sem recado, é o ainda que não passa. E ainda que não tenha mais nada, encontra um espaço só para deixar aquele sorriso guardado, fazendo do peito um lugar pequeno, deixando um coração enorme apertado. Mas vivo, e qual o motivo? Só para a tristeza entender que já não tem onde ficar, pois já me tirou o chão. Então, foi na memória que eu encontrei para morar. Às vezes, o que resta é viver de lembrança, só para não morrer de saudade. E mesmo que a vida me leve tudo, não vai levar nem a metade, porque eu levo em mim o que não esqueço. Eu levo o teu sorriso guardado, só para sorrir quando me lembrar de você. E assim, toda perda é um recomeço para quem não perde a esperança. E mesmo que seja na lembrança, encontra uma razão para viver. Eu levo em mim o que não esqueço, só para viver sem medo de te perder. Nós agora vamos cantar. Como a nossa querida irmã Wilce falou, a música tem o poder da harmonia, da sintonia e pode, assim, conectar os nossos corações. Então, vamos cantar e vibrar com muito amor e positividade. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos agora a um momento muito especial. Momento que a nossa casa chama de momento esotérico. Esotérico porque é um momento particular. Então eu convido a todos que se coloquem na posição mais confortável possível, que possam fechar suavemente os seus olhos e para aquietar a nossa mente e nos propiciar um certo relaxamento, nós vamos nos concentrar na nossa respiração. Então, vamos juntos inspirar profundamente, reter o ar um pouquinho e expirar profundamente. Inspira, retém o ar um pouquinho e expira profundamente. Isso. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Inspira, expira, relaxa. Vamos procurar, através dessa nossa respiração mais profunda, desfazer toda a tensão do nosso corpo. Inspira, expira, relaxa. Isso, solta, relaxa. Inspira, expira, relaxa. E na medida em que nós vamos nos envolvendo com a nossa respiração, nós vamos também aquietando os nossos corações, aquietando a nossa mente, os nossos pensamentos. E assim, mais tranquilos, nós podemos nos transportar para um local da natureza, que pode ser qualquer lugar onde nós nos sentimos acolhidos, onde nós nos sentimos abraçados por Deus. Então podemos ir para a beira de uma praia, caminhar descalços pela areia, molhar os nossos pés na água, ou também irmos para uma cachoeira, para um campo verde onde nós podemos caminhar descalços, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo o perfume das flores. Um local onde nós podemos ir sempre que nós desejarmos, sempre que nós quisermos ficar a sós para pensarmos, para orarmos, para buscarmos força, respostas para as nossas questões, para nos restabelecer, para nos harmonizar. Então nós estamos assim, na natureza, em comunhão com Deus. Quando nós sentimos, podemos sentir uma presença se aproximando de nós, uma presença muito especial. Mal podemos acreditar e conter a nossa alegria quando nós vemos surgir à nossa frente a pessoa querida que nós viemos hoje aqui homenagear. Claro, nós corremos ao seu encontro. Corremos ao seu encontro em um abraço apertado e ficamos assim por muitos instantes, por vários instantes.
ficamos abraçados, vamos sentindo aquela vibração e vamos tendo certeza absoluta de que o nosso amado continua vivo e está bem. Nada mudou. Isso nos conforta, isso ameniza a nossa dor e nós ficamos ali envolvidos pela emoção desse encontro, um encontro que nós queríamos muito. E nós ficamos abraçados e nos lembrando do dia mais feliz que passamos juntos. Pensamos nos melhores momentos, nos momentos em que vivemos aqui, compartilhando alegrias, compartilhando problemas e dificuldades, lembranças que estarão para sempre em nossas memórias. Lembramos sim de todos os aprendizados que juntos pudemos vivenciar, que a nossa convivência nos ensinou. Ele nos pede, então, para que nós tenhamos muita tranquilidade. Ele diz: veja, eu estou bem, eu continuo vivo, e conta para nós como ele foi acolhido em sua passagem, como ele está sendo bem cuidado pelos amigos espirituais. Nós percebemos que há um brilho diferente nos seus olhos, há uma paz diferente no seu sorriso. E essa nossa pessoa amada nos diz: veja, meu amor, a morte não existe. Nós somos os mesmos. A vida continua. É muito importante para mim que você também esteja bem, porque nós estamos ligados pelos nossos corações. Estamos ligados pelas nossas orações. Por isso, permanecemos juntos, onde quer que nós estejamos. E todas as vezes que quiser me encontrar novamente, basta me buscar em seu coração. Ficamos assim, um pouco ainda abraçados com o nosso ser amado, sentindo a sua energia, a sua vibração, o seu carinho. E ele então nos diz: agora eu preciso seguir, preciso continuar a minha jornada, mas lembre-se, estarei sempre por perto. Fiquem todos bem, cuidem-se bem, lembrem-se, é apenas uma viagem. E um dia, quando for a hora certa, certamente todos nós iremos nos reencontrar. Nós somos então invadidos por uma paz muito profunda. Não sabemos explicar muitas coisas, mas confiamos no universo. Assim, agradecemos por esse presente, por essa dádiva, e nos despedimos do nosso ser amado, na certeza de que tudo ficará bem. Abre-se então à nossa frente um grande portal. Alguns amigos o esperam e ele segue adiante acenando para nós. Continuamos a sentir a sua presença em nossos braços, ainda que não esteja mais ao alcance dos nossos olhos. Felizes por esses momentos, por essa oportunidade, rogamos intimamente que ele siga o seu caminho com serenidade e com determinação, e que não lhe falte esperança, força, coragem, perseverança, que não lhe falte confiança, harmonia, alegria, que não lhe falte fé, que não lhe falte luz. Nesse momento, nós podemos sentir as vibrações dos nossos guias e amigos espirituais espargindo sobre todos nós, dos dois lados da vida, os cromos de vitalidade que foram gerados pela vibração sonora do nosso canto. Deus está presente em nossas vidas. E assim, com o coração mais leve, com o coração repleto de gratidão por esse momento e por essa oportunidade, nós vamos retornando ao momento atual, entrando em conexão com a vida aqui e agora. A memória é o lugar onde eu cultivo e rego com gratidão o amor eterno aos que caminham ao meu lado para sempre na estrada da vida. Assim, vamos fazer juntos então a nossa prece final
de agradecimento. Gratidão, Pai, a todos, gratidão a todos que de todas as formas e em muitos momentos da nossa história nos ensinam e nos ensinaram e nos ensinarão a viver. Gratidão por todas as oportunidades recebidas, por todas as bênçãos. E, Pai, nós rogamos que quando a saudade apertar, quando o coração doer, quando estiver difícil, que seja trazido para nós todo o conforto necessário, todo o lenimento, o medicamento que a nossa alma precise para continuar essa caminhada. Nós pedimos, Pai, a sua misericórdia, pois temos a certeza de que a vida continua. Temos a certeza de que os nossos queridos encontrarão luz em seu caminho. E assim, certos de seu amor, pedimos a permissão para darmos por encerrado o encontro da manhã de hoje, esse encontro de homenagem, dizendo todos juntos dos dois lados da vida e do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, paz e bem para todos. Fiquem todos em paz.